Pessoal, eu quero trazer uma outra situação aqui também relacionada ao orçamento. O governo autorizou mais de 63 bilhões de reais em crédito suplementar para os ministérios. Vou retomar a conversa com a Andrea Nelly, que vai dizer para a gente quais pastas serão beneficiadas. Fala, Nelly. Pois é, Evandro, são 4 pastas, além de pagamento de dívidas da União, totalizando então esses 63 bilhões e 400 milhões de reais de crédito suplementar, que tem como fonte de recursos nada mais do que anulação de dotações orçamentárias. A grosso modo, são aquelas verbas que já estavam cortadas, que já haviam sido anunciadas pelo governo federal como cortadas e agora são fonte desse crédito suplementar. A nossa produção preparou uma arte que detalha exatamente qual vai ser o destino de cada um, então, quais são as pastas beneficiadas com essas verbas detalhadamente. A gente começa aqui falando em relação ao Ministério de Minas e Energia, juntamente com a Previdência Social, ambos têm ali cerca de R$500 bilhão para cumprimento de sentenças judiciais. O Ministério da Defesa vai ter 48 milhões e 900 mil reais para a administração de sedes e ajuda de custo para agentes públicos. O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, 55 milhões e 400 mil reais para obras e a dívida pública federal, fazendo a maior parte, então, desse crédito suplementar com 62 bilhões e 700 milhões de reais para pagamento dessa dívida pública. Esses recursos vão ficar sob a supervisão do Ministério da Fazenda. Lembrando que o governo federal tem feito uma corrida contra o tempo e também contra o próprio orçamento para acabar se adequando às contas públicas e assim cumprir o arcabouço fiscal que para 2024 já prevê um déficit próximo a zero, de até 0,25%. O governo federal vem fazendo cortes no orçamento nesse sentido, então, para chegar a esse patamar e a partir do ano que vem já começar, então, a ter até superávit, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Andrea Nelly? Como que você avalia esse crédito suplementar, Alan Gani? Olha, algo que mantém ainda alguma lógica orçamentária é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a regra de ouro. O que a regra de ouro diz, Evandro? Que o governo só pode se endividar, ou seja, emitir um título público, captar recurso da sociedade, ele emite isso nos leilões com os bancos semanalmente ou por meio do Tesouro Direto. Então a gente vai lá e financia o governo federal, mas ele só pode fazer isso para pagar a dívida e os juros da dívida ou investimentos. Porque se não fosse este mecanismo chamado regra de ouro, todas essas cifras que a gente viu aí estariam muito maiores. Então, na verdade, estão deslocando de algumas áreas, né, para outras áreas. Em relação à dívida pública federal, por que o montante é tão grande? Porque justamente tiveram esse mecanismo de emissão de título público para fazer a rolagem da dívida. Paga as dívidas que estão vencendo, pagam os juros e cria-se uma nova dívida. Agora, o sonho do governo, do parlamento, seria poder emitir um crédito extraordinário, ou seja, emitir uma dívida para pagar despesa corrente. Só que a lei proíbe, a não ser que o Congresso permita em situações excepcionais, como ocorreu na pandemia. Você acha que esse seria um sonho do governo, Piper? Qualquer governo. Eu acho que isso que ela falou, de fato, qualquer governo gostaria de fazer esse tipo de, enfim, de movimento, até porque na cabeça dele não é ele que vai pagar mesmo. Então, mas mesmo com a possibilidade de estourar a bomba lá na frente, isso que eu perguntaria. Você sabe que é fácil falar que não, puxa, essa preocupação. Mas veja, eu não conheço políticos em governos tão magnânimos assim, né? Quer dizer, tão nobres, né? De sentimentos tão nobres. Não, eu vou resolver agora, porque no longo prazo eu posso prejudicar não só outros governos, mas principalmente a população. Não à toa a gente está do jeito que está, né? Eu acho que todo governo ele é imediatista. Aliás, os ministros também, como a gente falou há pouco. Tanto que 4 ministérios já vão ter créditos suplementares. Né? Então, esses não podem reclamar dos cortes previstos aí para o ano que vem, né? Fala, Zé. É acionar as carpideiras, né? E elas existem, são contratadas, inclusive, para chorar. E o interessante é que todo governo é louco com crédito extraordinário, exatamente para gastar.
É aquela história que eu digo, gastar dinheiro é bom demais, gastar dinheiro dos outros, melhor ainda. Agora, isso aí tem que ser aplicado ao projeto Segré, né? Aquela história de que todo governo deveria, né, gastar menos do que arrecada e pagar parte da dívida. Ou seja, no futuro, né, com prosseguimento da execução dos orçamentos, aí as dívidas seriam pagas. Não é só a União que deve quase um PIB, não. Os estados também, os municípios devem. O incrível é que não há a responsabilização. Eu não vejo uma lei responsabilizando os gestores por esses créditos e principalmente por dívidas, né? As outras gerações é que vão sofrer. Na verdade, Alan, a gente sempre fala aqui de que todo mundo sabe que haverá um momento que o Brasil vai quebrar, né? Se não houver um controle dos gastos. A aposta é quando isso vai acontecer, em quanto tempo. Remate, Segré. Eu agradeço a você pelo reconhecimento do projeto. Eu espero que algum dia esse projeto possa virar a ser real. Seria uma honra que tenha meu nome, mas mesmo assim é muito bom o fato de perceber que quando tem uma dívida aí, essa dívida só pode ser diminuída se quem adquirir essa dívida, se quem contrater essa dívida, no futuro gastar menos do que hoje gasta ou arrecadar mais do que hoje arrecada, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você consegue diminuir o impacto da dívida e para gerações futuras vai ser um Brasil muito melhor, muito melhor. A questão é como muito bem falava Piperno. Quando a pessoa entra, dizem 4 anos, vamos a 8 anos, daqui a 8 anos não vai quebrar. Então eu vou continuar agregando dívida por 2 motivos. Primeiro, porque isso vai me dar uma perspectiva perante a população de que eu estou fazendo mais coisas, eu estou gastando. E segundo, meu governo não terminaria muito bem, então vou jogar o problema para o próximo, que provavelmente seja da oposição. E vou jogar a culpa nele quando as coisas estejam ruins. E aí eu volto para corrigir o que ele gerou. Mas na realidade quem provocou o problema fui eu. Gostei da linha construída, Gustavo Segré.